Almas versus anjos. Apesar dos dois se originarem no mesmo Criador e terem certas semelhanças, vamos ouvir que as diferenças e peculiaridades são grandes. Boa noite. O assunto de hoje, almas versus anjos, um assunto bastante místico. Vamos tentar se aprofundar um pouco a respeito disto. Para entender melhor, vamos ter que pelo menos entender um pouco onde se encontram os anjos, qual é o mundo deles, quantos mundos há, e depois no fim da palestra faremos comparações, vamos ver as semelhanças e as peculiaridades. O mundo no qual nós vivemos, que é o mundo material e físico, o cosmos que a gente conhece, ele na verdade faz parte de muitos outros mundos. O judaísmo nos diz que há outros mundos e principalmente a gente chama eles de 4 mundos. Obviamente estes mundos não são mundos super colocados um em cima do outro. Eles na verdade são mundos paralelos, que interagem um com o outro. Existe, na verdade, eu diria que cada mundo é mais ou menos uma réplica, uma continuação do mundo anterior, sob formas diferentes, e eles estão agindo, interagindo um com o outro. Quando nós estamos falando do mundo superior e inferior, obviamente também não estamos se referindo com é mais importante ou menos importante. É simplesmente na escala de causalidade, de causa e efeito. Neste contexto estamos usando superiores e inferiores, mas na verdade eles são mundos paralelos um com o outro. Para explicar isto melhor, eu estou aqui de pé, sem dúvida, deve ter anjos ao meu lado. Apesar que eles não são visíveis, mas eles existem. Em outras palavras, os mundos diferentes, mundo dos anjos, mundo das almas, mundo nossos, assim diante, interagem um com o outro. Há uma intercorrelação entre eles. Quer dizer, não é uma relação física, mas eu diria mais uma posição naquele grande encadeamento que Deus criou para chegar ao nosso mundo. Explicando melhor, um mundo superior é mais primário, ele é mais elementário, ele está mais perto do Criador, a divindade está mais visível, enquanto que o mundo que a gente chama dos mundos inferiores, ele é secundário, ele está mais distante da primeira origem, da primeira causa, tá certo? Isto é a definição de inferior e superior. O mundo inferior é aquele mundo que nós vivemos, que nós conhecemos, que ele se chama na nossa religião o mundo da ação. Em hebraico, Olam Ha'asiya, vem da palavra la'asot, em hebraico agir. O nosso mundo é conhecido como o mundo da ação. É um mundo material, é um mundo físico, onde que na verdade dominam as leis da natureza, uma série de leis realmente que dirigem aquele mundo. Apesar que neste mundo material também há uma atividade espiritual, a gente sabe que neste mundo material a principal criatura é o homem, e o homem é feito afinal de alma e de corpo. Ele não tem apenas suas atividades materiais, mas ele tem a possibilidade de raciocinar, filosofar, amar, pensar, odiar e assim diante. Mas a gente pode dizer que o principal neste mundo, sem dúvida nenhuma, afinal é regido pelas leis da natureza, e por isso ele é chamado o mundo da ação. A vida do homem neste mundo é uma dualidade. Como a existência dele veio através do corpo e alma, assim também a maneira de se expressar, ele tem tendências a coisas materiais e físicas, isto o corpo puxa para lá, ele tem tendências intelectuais, espirituais, sentimentais e assim diante.
Mas eu volto a dizer que as leis da natureza são aquela realidade deste mundo que nós chamamos o mundo da ação. Quando o judaísmo nos diz que existem 4 mundos distintos, isso significa que eles têm, cada um destes mundos tem habitantes, ou pelo menos 3 deles, daqui a pouco veremos da diferença, que são e que agem de uma maneira quase igual como nós agimos e como nós se comportamos no nosso mundo da ação. Estes 4 mundos são chamados da seguinte maneira: o mundo da ação, o mundo da formação, o mundo da criação e o mundo da emanação. São 4 mundos distintos, em hebraico são chamados de cima para baixo, Atzilut, Bria, Yetzirah, Asiya. São 4 sinônimos para falar de criação, de fazer, de agir, emanar e assim diante. Para entender melhor como funcionam estes mundos, nós vamos pegar 3 dimensões tradicionais que existem, que são os parâmetros fundamentais que são usados na Kabbalah, principalmente no Sefer Yetzirah, e nós vamos analisar estas 3 dimensões em cada um destes mundos. As 3 dimensões são ano, mundo e alma. Assim eles se chamam em hebraico Olam, Shana, Nefesh. Formam em hebraico a palavra Ashan. Uma nuvem que sobe para cima. A verdade, estes são os 3 parâmetros que na linguagem moderna a gente chama simplesmente de tempo, espaço e existência. Tá certo? O mundo é espaço, o ano é o tempo e a alma é a existência. E vamos analisar estes 3 parâmetros em cada um destes mundos. No nosso mundo, o que significa na verdade o espaço? A gente sabe que o espaço é o sistema básico para poder definir o lugar de cada coisa. Isto, na verdade, explica de onde cada criatura opera, isto define limite, isto é a definição do finito. Isto é o espaço. Nos mundos superiores, aquela dimensão de espaço, ela muda de nome para começar. Não se chama mais espaço, mas lá se chama de mansões. Existem as mansões espirituais, em hebraico Hechalot. Hechal é uma mansão. A gente usa muitas vezes também para falar o lugar onde se encontra a arca sagrada, onde se encontra o templo. Na nossa religião, o templo é chamado aqui embaixo Hechal. Lá em cima se fala de mansões. Não é o espaço como a gente conhece, como aquela moldura da existência, mas é um lugar que agrega várias formas e existências e criaturas, tá certo? Agrega muitas coisas em conjunto. É mais ou menos o que se chama na matemática moderna um grupo, um conjunto, aqueles círculos na matemática. É um conjunto. Isto são aquelas mansões espirituais que existem. Tempo. O que é tempo? Nós sabemos que para nós aqui no mundo da ação, no nosso mundo físico, no nosso universo, o tempo é o que mede movimentos de certos corpos, tá certo? O que é o tempo? O tempo é definido pelo movimento das planetas, dia, noite, sol, luas, meses, anos e assim diante. É o que na verdade está medindo o movimento de espaços, de objetos no espaço. Quando você vai extrapolar o que significa o tempo, o ano, em mundos espirituais, é diferente. Aqui o tempo representa o processo de mudar, de se modificar, de evoluir e assim diante. Lá em cima, este sistema de tempo vira muito abstrato. Se perde a noção de medir, não dá mais esta sensibilidade de medir movimentos, não existe mais isto. A percepção diminui totalmente. Tempo lá em cima é o potencial do tempo. É na verdade a essência da mudança. Para nós tempo significa mudança. Lá em cima tempo significa a potencialidade de medir, a essência do tempo, a essência da mudança. Isto é tempo nos mundos espirituais.
Depois nós temos o terceiro conceito, que é alma, existência. O que é a existência? A existência é, na verdade, a existência própria de cada criatura, que ele sente, ele tem a consciência de si mesmo, ele tem a consciência do próximo que está ao redor dele. Isto é, na verdade, o conceito alma. Lá em cima, nos mundos superiores, existem também almas, elas têm uma consciência própria, dentro, obviamente, da moldura espiritual dos mundos espirituais. Dentro de suas mansões e de seu ano, entre aspas, tá certo? Isto é o que acontece lá em cima. Agora, vamos passar ao primeiro mundo, que é o mundo da formação. Este mundo é muito importante porque ele é essencialmente o mundo do assunto de hoje à noite. Lá no mundo da formação, em hebraico, Olam HaYetzirah, ele é populado por criaturas muito puras, muito abstratas, que são, na verdade, manifestações puras do que nós chamamos de sentimentos e emoções. E isto são os anjos. Malachim, em hebraico, Malach. No mundo de Yetzirah, nós temos criaturas que equivalem um pouco ao que nós chamamos aqui naquele mundo nosso de sentimentos, emoções e assim diante. Isto são os famosos anjos. Estas criaturas que têm a consciência de si, consciência própria, e nós veremos daqui a pouco, eles têm uma vida própria, ou têm uma existência independente. Eles são os habitantes do mundo de Yetzirah e são chamados de anjos. Existem milhões de anjos, bilhões de anjos. Por que bilhões? Porque cada um deles tem seu caráter único, diferente do outro. Porque se os anjos expressam, na verdade, emoções, ou são igual ao que nós chamamos de uma expressão de uma emoção, existe, primeira coisa, milhares de tipos de sentimentos. Amores, temores, beleza, todo tipo. Depois nós sabemos que cada um deles se ramifica. Não tem dois amores iguais. Se não tem dois amores iguais, você pode imaginar quantos milhões de tipos de anjos existem. E estes anjos normalmente são classificados por duas coisas: pelo conteúdo da sua missão e pelo nível, em que nível que eles se encontram. Por isso, os anjos, até normalmente você pode reconhecer a missão dele pelo nome que eles têm. Em hebraico, o nome, normalmente, tirando a palavra Kel, que é o nome de Deus, como nós veremos, os anjos, já na primeira sílaba, parte do nome, você reconhece a missão. Por exemplo, o anjo Rafael vem da palavra Rafa, curar. O anjo Gabriel vem da palavra Gabar, Gvurá, heroísmo, severidade. E assim diante. Cada anjo tem sua missão dentro do seu conteúdo. Agora, obviamente, todos que se agrupam, existem agrupamentos de anjos de acordo com aquele conteúdo, aquela disposição, aquele sentimento. Estes grupos são chamados na nossa literatura mística acampamentos de anjos. Em hebraico, Machane. Nós temos muitas vezes na mística ajuda Machane Gabriel, Machane Michael. Você tem aquele acampamento de Michael. São todos agrupamentos de anjos que correspondem àquela missão, àquele sentimento, àquela emoção do anjo Michael. Mais uma característica dos anjos que difere eles dos seres humanos, que eles não se mudam. Eles são imutáveis. Os anjos, na verdade, não ficam impressionados com o que acontece no redor. Nós, seres humanos, as circunstâncias, o tempo, o lugar, isto influencia muito nossas emoções. A gente muda, ama mais, teme mais, odeia mais, que Deus nos livre, e assim diante. Para os anjos não há diferença. Uma vez que foi definido para aquele anjo, aquela missão, aquela emoção, eles ficam constantemente com isso. Obviamente, cada um dentro dos parâmetros deles, mas eles são imutáveis. Não existem manifestações de anjos que mudam-se.
Cada anjo tem sua emoção, seu sentimento e assim ficam. Isto é muito importante para nós depois poder analisar melhor a diferença entre um anjo e uma alma. Agora, obviamente, seria totalmente absurdo de pensar que um anjo é apenas aquela abstração de uma emoção nossa, aquela situação hipotética de um sentimento humano. Não! Um anjo é um ser completo. E até de acordo com a Kabbalah, é um ser feito de dois elementos básicos, o fogo e o ar. Quer dizer, até ele contém em si uma certa materialidade bem mais refinada que a nossa, outra dimensão, pode chamá-lo. Mas o anjo é um ser completo, ele tem na verdade sua consciência, ele tem sua maneira de agir, ele pode agir e criar e fazer todo tipo de coisas. É por isso que a palavra em hebraico anjo, malach, também em hebraico significa como sinônimo um mensageiro. Um anjo é um mensageiro. Ele tem uma missão definida. Normalmente a missão dos anjos é mediação. São aqueles que vão mediar, que vão permitir a comunicação entre o nosso mundo, o mundo da ação, e os mundos superiores, entre o Todo-Poderoso, ou aqueles mundos mais elevados. Isto é a tarefa do anjo. O anjo, na verdade, é um emissário. Ele permite aquela comunicação recíproca. Em outras palavras, ele traz fluxos de bênçãos para cá e eleva nossas rezas, os nossos atos para lá. Isto, na verdade, é a tarefa do anjo. Trazer mais divindade para cá e elevar nossos atos, nossos feitos para a divindade. Agora é o seguinte, mesmo se a gente ignore por alguns instantes nossa vida material, vamos esquecer do corpo, vamos analisar somente nossa alma. Aquela situação angélica do homem sem corpo, somente alma. Ainda persistem muitas diferenças entre uma alma e um anjo. Vamos lembrar algumas e mais tarde falaremos mais ainda. Primeira diferença é que uma alma é um ser heterogêneo. É um ser composto. Uma alma tem 1000 tipos de facetas, é composto de 1000 elementos diferentes. O homem, na verdade, tem vários elementos que fazem a personalidade dele. O anjo não. O anjo é homogêneo. É feito de um elemento, daquela emoção é isto. Não tem outras coisas. Em outras palavras, um anjo é um ser unidimensional. É aquela tarefa e não tem outra. E por isso os nossos sábios dizem, em malach ou seish lichuyot. Um anjo não faz duas missões, não é possível. A gente vê isto lá com Abraão, quando Deus mandou 3 anjos visitar Abraão, cada um tinha a sua tarefa. Era interessante. Gabriel para destruir Sodoma e Gomorra. Rafael para curar, o anjo da cura, para curar Abraão do Brit Milá. Michael para avisar Abraão e Sará que vão ter um filho. Cada um tem sua tarefa. Um anjo é um ser unidimensional. Enquanto que o homem tem uma multiplicidade, na verdade, ele é multifacete, ele tem vários aspectos na personalidade dele, bem diferente, na verdade. O homem, pelo fato de ter todas estas facetas dentro do caráter dele, ele entra em contradição muitas vezes. Ele tem um conflito interno, atrapalha ele. Pelo fato dele ser escolhido por Deus, ele tem a força também de distinguir, de discriminar. Ele tem o que nós chamamos do livre-arbítrio. Pode distinguir principalmente entre o bem e o mal, o que não existe para o anjo. O que acontece? O homem, já tendo esta força de discriminação, ele pode atingir momentos elevados na vida, dos mais elevados possíveis, ele pode cair caídas abismáticas, ele pode cair o mais fundo possível, devido a esta diversidade que ele tem dentro do caráter dele. Enquanto com o anjo, ele é fixo, ele anda, ele fica sempre igual.
Não tem subidas, não tem descidas, não tem caídas, não tem elevações. Isto é um anjo. Não obstante que tipo de anjo seja, e aqui nós entramos que existem dois tipos de anjos. Existem anjos, estamos sempre falando ainda no mundo dos anjos, o mundo de Yetzirah. Existem anjos que foram criados Misheshet Yemei Bereshit, no Gênesis. Tem sua tarefa, eles são perpétuos, existem para sempre, e assim de maneira constante, não se mudam, são imutáveis, ficam. Existe um outro tipo de anjo, que são anjos efeméricos, se diz em português? Efêmeros. São anjos efêmeros, desculpa. São anjos que, na verdade, vêm para um certo tempo. Os nossos sábios nos dizem que através das nossas boas ações, através de cada mitzvah que um judeu performa, ele está criando neste momento um anjo. Ele está criando um anjo. Isto é uma coisa interessante e vamos tentar analisar isto. Cada ato bom que o homem faz, ou uma reza, um ato de elevação, tem que ser distinguido duas partes naquele ato. Existe o ato físico, meramente físico. Ele colocou o tefilim de manhã, a mulher acendeu uma vela, ele fez uma reza, pegou um livro, pronunciou com os lábios algumas palavras. Isto é ato meramente material e físico. Existe fora isto, a gente sabe a parte espiritual do ato, que é o coração que ele colocou, a intenção, o feeling, as emoções, os sentimentos. Ele rezou com muito amor, com fervor, com calor, com entusiasmo. Acendeu as velas de Shabbat, na verdade, com agilidade e correndo, querendo fazer a vontade de Deus. Existe toda uma parte espiritual que acompanha o ato físico. Esta parte espiritual, esta ação espiritual, no momento que ela está sendo feita, da mesma forma que a ação material deixa uma impressão física, aquela vela está acesa, aquele tefilim fez uma marca no meu braço, aquele livro ficou mexido, as páginas são na verdade usadas, assim aquela parte espiritual da mitzvah está criando uma entidade espiritual muito discreta. E esta entidade espiritual que é muito discreta e que possui sua realidade objetiva, que existe lá, vai subindo e se elevando e no mundo da formação forma um anjo. Não sei se vocês estão ouvindo bem o que estamos falando. O homem, através de seus atos, está criando anjos. Uma afirmação muito importante. Em outras palavras, é interessante que o homem, através das boas ações que ele faz, ele está aumentando o seu campo da ação. Na verdade, seu campo de atividade, que era apenas no mundo físico, de repente ele aumentou, passou para um outro mundo, que é o mundo da formação. Passou para o Olam HaYetzirah, passou para os mundos superiores. Ele criou anjos. E estes anjos são os mensageiros dele nos mundos superiores. Ele tem uma filial lá em cima. Ele tem gente que ele criou, que estão cuidando dos negócios dele lá em cima. O que pode se chamar também de anjos promotores, que um dia talvez eles vão advocaciar para ele, eles vão defendê-lo em certas situações. O que acontece é o seguinte: anjos são criaturas que vêm de um outro mundo. E obviamente eles são invisíveis para nós. É uma outra dimensão totalmente. Nossa é tridimensional. Eu não sei qual é, mas é uma outra dimensão. O homem não está conseguindo a captar, a enxergar a veracidade daqueles anjos que estamos falando. Só que acontece? No momento que o homem tem que descrevê-los, ou mesmo no momento que ele está ciente deles, como nós veremos, através da profecia ou etc., ele tem que traduzir isto para uma linguagem entendida.
Porque o homem não faz parte do mundo, da realidade dele. Como que esta tradução está sendo feita? Eu diria o seguinte, é um pouco para usar um exemplo do nosso mundo, é como você tem as ondas eletromagnéticas de televisão. Existe, na verdade, um canal de televisão que está emitindo aquelas ondas eletromagnéticas que têm que ser captadas. O homem não está vendo e enxergando aquelas ondas. Não somente não está vendo e enxergando, ele nem saberia que existe, se não foi ensinado. Não está percebendo absolutamente nada. A partir do momento que você coloca um televisor na sua frente e abre ele no canal, na frequência certa, você está captando, e isso se traduz numa imagem, áudio e vídeo, tudo perfeito. A mesma coisa acontece com os anjos. Os anjos estão presentes. Há uma presença física diferente da nossa, e o homem tem que de vez em quando poder enxergar isto. Isto a Kabbalah chama a investidura. Isto se chama usar uma roupagem. Quando o anjo veste, o malach veste uma roupagem física para poder aparecer para o homem, podemos usar uma outra palavra. Quando o fluxo espiritual se veste de um receptáculo material para poder aparecer, isto se chama a investidura. Vestir uma roupa. O anjo veste uma roupa para poder aparecer sob uma forma na frente da pessoa. E isto pode ocorrer de duas maneiras. Ou um homem se eleva a um nível tão elevado de santidade, ele ficou tão elevado em santidade que ele chegou ao nível de profecia. O profeta, Deus se revela para ele, o profeta enxerga coisas que o simples mortal não enxerga. O profeta também é mortal, ou só quer dizer como simples homens. Ou pode acontecer também que o homem não se elevou tanto, não chegou a um nível tão grande de santidade, mas simplesmente por um incidente isolado, uma aparição momentânea, Deus permitiu para ele enxergar um anjo tal e tal forma. É uma revelação, uma iluminação dos mundos superiores para um certo momento. Nós vemos na Bíblia vários casos, e nós sabemos de casos de grandes sábios que estudaram, por exemplo, com Eliyahu Hanavi, o Arizal, Rabbi Shimon Bar Yochai. Se você olha na introdução do Zohar, aprendeu toda a sua sabedoria do profeta Eliyahu. O profeta Eliyahu era um homem que se tornou anjo, um dos únicos, aliás. Quer dizer, pode acontecer um anjo aparecer e ter contato com os homens. O que acontece é que, na verdade, a mente humana não está muito preparada para isto. E para ela um processo deste tem dificuldade a ser assimilado. Por isso que nas descrições que a gente encontra na Torá, ou diria melhor no Tanakh, na Bíblia, sobre anjos, elas são ocasionalmente muito estranhas. Quando você olha aquelas descrições de anjo, você está vendo coisas estranhas. Um profeta está falando que ele viu os anjos, na verdade, como animais com asas. O outro viu o anjo, na verdade, como uma carruagem com olhos. E assim diante. Na verdade, são coisas extremamente difíceis. Obviamente, nós temos que entender que existe uma certa medida de antropomorfismo lá dentro. O antropomorfismo significa tentar explicar um fenômeno divino com palavras humanas. Só que acontece? Não tem dúvida nenhuma que isto é apenas uma maneira do homem descrever algo. Quando o profeta Ezequiel está dizendo que ele viu um anjo, ele viu lá na carruagem, na famosa profecia, ele viu, na verdade, um anjo com um rosto de boi. Assim ele está dizendo, Pnei Shor.
Isto, sem dúvida nenhuma, não significa que o anjo teve rosto de boi, e rosto nenhum, aliás. Apenas significa que para nós, no nosso mundo, como seres humanos nas nossas dimensões, aquele anjo, ele tem uma tarefa, ele tem um conteúdo parecido com um boi, com o rosto de boi. Estão entendendo bem? Uma tarefa, o conteúdo dele, a maneira que ele chegou a traduzir isto para ele é rosto de boi. Mas não que o anjo fisicamente tem rosto de boi. Obviamente que não. Vou lhe dar um exemplo. Que tarefa ele pode ter? Aquele anjo responsável para a criação dos animais. Como ele viu um outro que é o rosto de águia. É aquele anjo que criou todas as aves aqui embaixo. E assim diante. Em outras palavras, não que fisicamente, por isso eu estou explicando, a tradução, a maneira de expressar, de ver uma coisa, a mente humana encontra uma dificuldade tremenda de descrever algo que de uma outra dimensão. É por isso que na Torá, no Tanakh, aquelas descrições de anjos tem que ser cuidado e tem que entendê-las bem o que significa. Deus não criou o mundo através dos anjos. Deus criou o mundo e nos mundos criou vários tipos de mundos. Criou um mundo onde que habitam anjos, criou almas e em um certo momento resolveu que estas almas têm que descer em corpos. Deus não usou anjos para criar o mundo. Depois pode acontecer mais um fenômeno que eu mencionei um pouco antes, é que um anjo pode vestir uma roupa tão humana, quando ele chega, que ele aparenta ser um ser humano. E o homem vai encontrar uma tremenda dificuldade em saber se o ser que está na frente dele é um anjo, é um ser espiritual de um outro mundo que veio por cá, ou é um homem, porque aquele anjo pode agir se ele precisa, se a missão dele ordena, ele pode chegar aqui, se manifestar no nosso mundo físico e usar todas as regras da natureza que tem aqui, ser submetido a elas. Neste caso, apenas um profeta poderá discernir se é anjo ou não. A gente vê, por exemplo, que Abraão Avinu, o grande Abraão, não reconheceu os 3 árabes que vieram para ele, que vieram conversar com ele, não sabiam que era um anjo. Aquela mulher, a mãe do Samson, que recebeu a notícia do anjo, num certo momento o anjo avisa ela que ele é um anjo. O marido não percebeu. E assim diante, depende muito, muitas vezes, pode entrar realmente e ter uma tarefa totalmente natural. Quando a gente diz que o anjo Elias, o profeta, está presente no Brit, ou está presente no Seider, isto significa sem roupagem material nenhuma. Apenas espiritualmente a faísca. Por isso que ele pode estar em vários lugares no mesmo momento. Agora, se o anjo Elias vem e veste uma roupa humana para uma certa tarefa aqui, para dar um empurrão a um judeu, ajudá-lo, salvá-lo, protegê-lo, ele está só neste lugar e não no outro. Ele se submete àquelas limitações de tempo e espaço. Agora, o fato do homem poder criar anjos, isto virou uma coisa natural, não é mais um fenômeno sobrenatural. A gente, na verdade, convive com isto a cada momento. Porque o fato é o seguinte, o homem é consciente apenas do que ele faz, do que ele age e das consequências que ele... É uma coisa que a gente não vê, a gente apenas sabe que existem, e nenhum homem para tentar analisar onde que está, que anjo que tem, qual é o efeito do lado dele. A coisa virou natural. Em outras palavras, podemos dizer, na verdade, que esta relação entre o homem e o anjo é uma coisa que faz parte da nossa existência natural. O que é natureza? A natureza é o que nós estamos conscientes do que nós fazemos, que nós conhecemos, que nós entendemos. E assim, na verdade, virou parte integral da nossa vida. E aqui nós passamos a um outro mundo. O terceiro mundo, na escala dos mundos inferiores para o superior. Que é o mundo não mais da formação, mas o mundo da criação. Em hebraico, Olam Habriya.
Ele também é chamado na literatura mística o mundo da carruagem, Merkavah, ou também chamado o mundo do trono, Kiseh, Kursaya, é o mundo do trono. Lá, os livros descrevem, se encontra um semblante da glória de Deus. Não ainda a glória de Deus no quarto mundo, no mundo da emanação, Atzilut. Mas lá se encontra já na verdade uma luminosidade disto. Aquele mundo da criação é o trono de Deus, e os pés do trono se encontram no nosso mundo, o mundo da ação. Aquele mundo, eu diria, é aquela autoestrada pela qual está passando tudo o que nós fazemos, que vai subindo para cima, e todos os fluxos, bênçãos, energias, chama isso como você quer, que está vindo de cima para baixo. Tudo passa pelo mundo da criação.